Olá, você já viu essa nova série que está passando sobre acupuntura no Netflix? Não? Então olha só, fique aqui até o final que eu vou contar um pouquinho sobre essa série para vocês. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Aldemir Chaves, sou acupunturista, teatro-terapeuta. Eu assisti essa série toda, são uma série de 16 capítulos, com 1 hora e pouco de duração cada um. Eu vou passar aqui um pequeno resumo para vocês, não só dele, mas de um outro filme. São 2 filmes, uma série e um filme que eu vou falar para vocês, contar um pouquinho, que eu acho que todo profissional da área de saúde tem que ver esse filme e essa série, principalmente para quem trabalha com acupuntura. Nesse filme passa na Coreia, né, uma interseção entre 1592 na Coreia e 2017 também na Coreia. É a acupuntura coreana, mas os pontos são os mesmos. Você verifica lá, os pontos que ele coloca são os pontos da época mesmo. Nesse período de 1592 foi o período que começou uma guerra entre o Japão e a Coreia, né? O Japão invadiu a Coreia nessa época, né, e ficou de 1592 até 1598, com alguns intervalos, com essa guerra da invasão. Foi um massacre grande aí que houve na Coreia na época, porque o Japão tinha um poderio bélico, né, não só de espadas, mas ele já tinha armas aí nessa época. Então teve essa invasão justamente nesse período. Ele fala um pouquinho do médico, não sei se a pronúncia vai estar certa, tá, gente? Querem o filme, eu vi ele em coreano, Heo-in, eu acho que é isso. E uma outra médica, a doutora Choi, é uma cardiologista já moderna. O que acontece no filme? Tá lá o médico trabalhando, ele foi atender o imperador na época, nessa dinastia Joseon. Eu acho que também assim que pronuncia, foi uma dinastia longa. Essa dinastia demorou de 1392 até 1898, se eu não me engano. Não estou guardando bem as datas não, mas eu acredito que seja isso mesmo. Se não for, vai estar aqui embaixo. Ah, gente, mas olha só, curta logo esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, lembrando que isso dá uma força danada pra gente. Curta agora, se inscreva no canal. Bem, vamos continuando aqui. É uma série, né, na Netflix, são 16 capítulos. Na série dura em torno de 1 hora cada um e fala um pouquinho, é de ficção, né, ele não corresponde à realidade de fato. Esse médico acupunturista, na época, ele foi atender o imperador, e a gente lembra que nesse período tinha uma separação muito grande entre os nobres e o restante da população. Isso foi no mundo todo, não ia ser muito diferente na Coreia. Então ele tremeu na hora lá de atender, não atendeu o imperador com o que eles já achavam na época que seria adequado. Aí acabou o imperador caçando ele, tomando umas flechadas, não sei se foi por imperador, foi de alguma outra pessoa, ele morreu. Nessa que ele morreu, ele foi transportado para o século atual, né, de 2017. E nessa ele encontrou essa doutora cardiologista, a doutora Choi, né, que era cardiologista também, o avô era acupunturista, e teve todo um conflito aí não só de gerações, né, de séculos, de conceitos, né, que eram completamente diferentes entre um e outro. Ela acaba viajando com ele morre novamente aqui e volta de novo lá para a terra dele na época, lá na dinastia em 1592. Aí que ela viu que realmente era verdade. Até então ele não acreditava no que ele estava falando e ele queria ser médico. Mas muito interessante mesmo, você vê, tem uma diferença aí da medicina praticada na época. Eram outros tipos de agulhas, as agulhas não eram descartáveis, não tinha esse cuidado da higienização que a gente tem hoje, a esterilização do material não se tinha. As agulhas, eles chamam até de agulhão, uma agulha desse tamanho, enorme, que ele amolava a agulha em pedra, né? Não tinha todo esse processo de esterilização e higienização que a gente tem hoje, esse cuidado que a gente sabe que é necessário hoje, naquela época não se tinha.
né? Ele aprende isso com o tempo, se transforma depois num médico oriental, né? Porque na Coreia, pelo que eu entendi, tinha um médico ocidental e tinha a medicina também oriental. Você tinha dois médicos, inclusive o jaleco dele já era diferente, tinha uma borda verde em volta do jaleco dos médicos orientais, o que não tinha nos médicos ocidentais. Aí se tinham isso, é claro, como é uma ficção, como é um romance de maneira geral, eles acabam namorando, se apaixonando, ele volta, fica nesse indo e voltando durante um tempo, e a responsabilidade dele lá com o povo da época, porque tinha toda a guerra e era necessário médicos na época, então ele volta para lá novamente. Aí acaba ele voltando, fica nisso o tempo todo, mas aí eu deixo para vocês assistir a série. Quem já assistiu a série, aproveita, comenta aqui embaixo, diga se gostou, se é legal ou não, se os pontos que ele coloca lá é legal, ele faz bastante transfixação lá nos pacientes dele, aí acaba levando um pouco também da medicina moderna, claro, dentro do limite lá da época para 1592. Então foi muito interessante. Não sei se esse médico realmente existiu na época, se esse médico oriental existiu na época, porque na série, né, fala lá de livros que ele escreveu na época, que era um médico famoso, um outro lá que foi professor dele também é mencionado. Então fala aí se você gostou, se você vai assistir ainda esse filme, vê lá, é longo, os capítulos são longos, mas eu assisti tudo no final de semana, foi muito legal. Fiquei até tarde assistindo. E você gosta de ficar assistindo série até tarde? Série me diverte muito, me deixa assim solto, né? Minha mente viaja quando eu vejo filme. Mas vou falar de um outro filme. Eu li primeiro o livro, ele é baseado num livro, O Físico, do mesmo nome, Naum Gordon, se eu não me engano, o nome do autor é baseado nisso. Aí vem falando da medicina não moderna, da Idade Média, mas ele vem contando um pouco da história da medicina na época, na Europa, na Idade Média. Um jovem lá, Rob Collins, se eu não me engano o nome dele, ele fica órfão, né, e ele acaba sendo criado por um barbeiro cirurgião que era o representante da saúde na época. Vocês vão ver também que nessa época não se tinha nenhuma preocupação com higienização, esterilização, nada disso, era tudo muito ali, com aquela sujeira, com aquilo tudo, que não se tinha essa percepção das bactérias, dos vírus, que causava doença. E a medicina, na época, na Europa, não era uma grande medicina, não se tinham médicos, mas eram poucos médicos, mas a grande maioria não era formada, não se tinha hospitais na época, se tinha alguns médicos que atendiam, mas a medicina forte mesmo era a medicina não do Oriente, mas na área de Pérsia, que era a medicina moderna, que se tinha o melhor da época, que se formava mesmo, se tinha hospital, se tinha escolas de medicina, diferentemente da Europa na Idade Média. É um filme bastante interessante para você ver um pouco aí da evolução da medicina. Aliás, quem quiser, são 3 livros desse mesmo autor. Tem esse livro da Idade Média na Europa, tem o Xamã, que já na época da colonização americana, e tem um mais moderno, né, mais contemporâneo agora, que é a Escolha da Doutora Collie. Então são 3 livros, uma trilogia que conta um pouquinho da história. É claro que ele não é um documentário, né, nem no livro, e muito menos ainda no filme. Ele conta um pouquinho da evolução da medicina, mas sem... É ficção, né? É romance, então ele não tem essa preocupação
fundamental ali com todos os procedimentos, com a história correta, mas dá para você ver bem como se praticava a medicina na época. Quem quiser aí assista o filme. Esse já é um filme, também está disponível na Netflix, e também tem, quem tiver um pouco mais de disposição, ler os livros. São 3 livros, os livros são grossos, né, são mais de 500 páginas, se eu não me engano, mas são uma leitura muito boa, muito legal, mas quem gosta de ler é muito bom. Não sei se ele tem em audiobook, porque com audiobook você consegue ouvir ou no carro ou no teu transporte, durante as viagens você consegue ver isso bem. Bem, gente, espero que você tenha gostado, né? Se assistiu também esse vídeo aí, do físico, comente aqui embaixo, né? E aproveite, curta, faça inscrição no canal, siga a gente nas redes sociais, elas estão todas por aqui em algum lugar. Eu vou deixar também 2 vídeos aqui desse lado, para vocês verem e acessarem mais o nosso canal. Então, um abraço, até a próxima.